6h04 da segunda-feira, dia 25 de abril de 2016. Começa aqui mais um Salutes. Para você que está sintonizando pela primeira vez, o Salutes visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é, com muito orgulho, com muita alegria, minha especialidade. Eu sou acupunturista de formação, a gente mistura muito de outras coisas juntos, mas minha formação é a acupuntura tradicional, portanto não a chinesa. O cara é louco, não é? A acupuntura tradicional não é a chinesa? Não, não é, é a francesa, né? A que veio pela França, chegou no Brasil e que respeita o taoísmo, que tem a formação do taoísmo, né? Porque na China o taoísmo ainda hoje é proibido, né? Então não se dá para fazer uma acupuntura sem conhecer o taoísmo, que é a base filosófica e religiosa da prática da acupuntura. Portanto, a acupuntura que se faz hoje na China é uma acupuntura sintomatológica, que visa tratar sintomas apenas, e é a mesma que é ensinada aqui nos hospitais públicos, né? E, infelizmente, é uma acupuntura menor, né? Eu diria isso. Eu sou acupunturista tradicional, formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a primeira escola de acupuntura para não orientais, fundada aqui no Brasil em 1958 pelo Dr. Evaldo Martins Leite, que já participou do nosso programa, que é o meu acupunturista também, eu me trato com ele, e a gente defende essa acupuntura mais tradicional, né? A acupuntura, portanto, que veio pelos jesuítas que tiveram lá na China, e aí trouxeram para a França, e aí inseriram na França, e da França veio ao Brasil. Uma acupuntura muito mais tradicional, né? Que pega o pulso, que vê a língua, etc. Tem um colega nosso da ABA que foi para a China recentemente, e aí ele foi no hospital lá, foi pegar no pulso, doutora Marilene Siqueira. E aí os chineses falavam assim, isso aqui é uma coisa antiga, não se faz mais isso. Inacreditável. Estou falando que eu estou muito sério no programa, então eu vou começar a contar umas piadinhas e ser um pouco mais... brincar um pouquinho mais, sorrir um pouquinho mais. Eu acho que a crítica procede de pacientes e de internautas. Muito bem, o programa Salutes, aqui tem um... Quanto o Bio trabalha a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. Eu quero dar um depoimento aqui muito interessante. Estava tendo uma paciente que eu fiz um aura meter, a gente fez uma identificação por biorressonância, que a pessoa estava contaminada com tênia saginatum, se não me engano. E aí a pessoa falou, não, mas eu fiz exame recentemente, não deu nada, eu fiz os exames de fezes, laboratório, etc, não deu nada. Eu falei, olha, entre os seus exames de laboratório e os meus com a biorressonância, eu prefiro acreditar no meu. Ah, não, mas eu já fiz. Eu falei, bom, de qualquer maneira você vai tomar esse produto aqui, que no caso foi o Símbio 21, e depois de 4, 5 dias ela falou que percebeu nas próprias fezes, ela conseguiu enxergar as tênias balançando e se mexendo dentro do vaso sanitário. E ela falou, puxa, você tinha razão. Pois é. Entre os exames de laboratório, nossos exames de biorressonância, se houver discrepância, não é sempre que há, mas em havendo, eu prefiro os meus resultados. A Quantum oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, que é isso que eu estou falando, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu não entrei aqui no Face, vou entrar aqui agora para as pessoas participarem diretamente ao vivo desse programa por intermédio da minha página no Facebook, a minha página JC Baldan, João Carlos Baldan. Vou colocar aqui agora, neste momento, tudo ao vivo, tá? Estou no estúdio da AltV para mais um Salutes. Tenho entrevisto a doutora Marlene Siqueira, médica ginecologista, e vamos tratar de DSTs, doenças sexualmente transmitidas. Perguntas por aqui. Então já está aqui no Face, vocês podem entrar na minha página e fazerem perguntas. Aliás, já tem perguntas, viu? Então, já tem perguntas que fizeram quando fiz a chamada, se a camisinha
é porosa ou ela pode ser confiável. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre DST, porque é um assunto que está preocupando a saúde pública, inclusive colegas médicos têm publicado no Face, até hoje mesmo. A doutora Mirza Teixeira colocou uma coisa, uns dados, eu fui atrás, e aí a gente percebeu que estudos indicam que 95% das pessoas admitem a eficiência da camisinha, mas mais da metade da população sexualmente ativa não a utiliza. Uma das consequências disso está crescendo a transmissão de hepatite B, que cresceu 74% desde 2004 até o ano passado, e a transmissão de HIV na faixa de 15 a 19 anos aumentou 53% na última década. Ou seja, repetindo, nos últimos 10 anos, a transmissão de HIV na faixa de 15 a 19 anos aumentou 53%. O Estado ainda, além disso tudo, no Rio de Janeiro está havendo, no Brasil inteiro, no Rio mais, epidemia de sífilis. No Rio de Janeiro, o maior número de casos das doenças ocorre também em doenças em gestantes recém-nascidos, sem falar nos milhões de infectados por clamídia e gonorreia. Muito bem, para falar desse assunto delicado, eu tenho o prazer de receber aqui nossa amiga, nossa colega de cursos lá na Contubio, inclusive, onde eu a conheci, a doutora Marlene Siqueira, que é médica, ginecologista, estudou em Itajubá, se não me engano. Isso mesmo. Em Itajubá, né? E médica e ginecologista. Muito bem-vinda, doutora Marlene, sempre, como sempre, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Boa tarde para os espectadores da UTV, e eu espero contribuir para elucidar as dúvidas e trazer para os participantes e os internautas orientações sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. É fato, né, Baldan, que apesar de conhecermos as maneiras de evitar a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, a mais segura delas, o próprio nome já diz, é o sexo seguro, seria você fazer sexo com um parceiro que você conhece e que ele não tem promiscuidade e que tem os exames realizados, testados e são negativos para as doenças. Isso traz mais segurança para o casal, mas não dá para confiar só na fidelidade do parceiro. Então a gente recomenda, principalmente na fase onde as pessoas estão se conhecendo e até ter esse checklist dos exames das doenças sexualmente transmissíveis e toda essa confiança e cumplicidade que deve haver entre um casal, seja ele homossexual ou heterossexual, para que as pessoas utilizem do método de barreira, que é o preservativo, a famosa camisinha. Nós temos a camisinha feminina, que ela protege muito mais toda a genitália feminina, mas ela é muito pouco usada, porque ela é desconfortável para a mulher, as mulheres não se sentem confortáveis com ela. E a mais fácil de ser usada, que a gente compra com mais facilidade, maior facilidade, que é a camisinha masculina. Então, essa questão, doutora Marlene, foi já na chamada, o pessoal já perguntou, e a questão da porosidade ou da segurança do produto, do látex, da camisinha, como é que fica? Qual que é o seu parecer? O preservativo, ele é considerado seguro. A questão é que as pessoas nem sempre utilizam o preservativo em todo o contato sexual. Na maioria das vezes, nas entrevistas que eu faço no consultório, nós sabemos muito bem disso, as preliminares, elas não são feitas com a utilização da camisinha. E que as pessoas precisam entender, principalmente os jovens que estão iniciando a sua vida sexual, é que qualquer contato com a secreção do parceiro, seja uma secreção oral, a secreção vaginal, uma secreção anal, pode transmitir doenças. Qualquer secreção. Não é só o esperma, a ejaculação que transmite a doença. Qualquer secreção pode transmitir. Eu quero registrar aqui a participação, a curtição da Juliana Martins e a Dilceia Gonçalves dos Santos, que já curtiram. A Juliana Martins e outras duas pessoas, vamos ver aqui quem está mais aqui, a Dilceia,
Oliveira Martins e a Nelma Rosa Bittencourt, colega, psicóloga, amiga. Seja muito bem-vinda, Nelma, é um prazer tê-la com a gente. Doutora Maria, vamos começar então com a hepatite B. Eu queria achar, nós estamos falando com o Sérgio, nunca lembro teu nome, teu sobrenome. Sérgio Oliveira. Às vezes ele dorme, quando eu chamo ele dá uma acordada lá. Sérgio Oliveira, no nosso Twitter. Vamos colocar o TriCaster por gentileza, Sérgio, com os números da hepatite B. Aí está, 15 milhões de pessoas expostas ao vírus da hepatite B. Segundo estimativa no Brasil, 7,4% da população. Sem dúvida nenhuma, um número bastante expressivo. 1% destes não apresentam cura espontânea, ocorrem 500 mortes causadas pela doença por ano. E aí nesse gráfico entre 2004 e 2013, 2012 e 2013, nós estamos vendo um crescimento praticamente avassalador, de 10.240 em 2004, aí no seu canto à esquerda do monitor, a 17.814 casos, 17.814 pessoas contaminadas em 2013. Realmente um crescimento avassalador. Por conta do que, doutora Madeleine Siqueira? Por conta de promiscuidade, falta de cuidado? Bom, Baldão, primeiro nós temos que analisar a questão dos dados, Porque, infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda não dispomos de um serviço de vigilância que consiga compilar todos os dados para estudo. Provavelmente, no ano de 2004, haviam mais casos que não fizeram parte do estudo. Fica difícil a gente avaliar se houve todo esse progresso, porque é absurdo o crescimento. crescimento. Mas ainda assim, hoje também não estão todos os casos avaliados também, se formos levar por esta questão, não é, doutora Maria? Quer dizer, ainda assim, hoje, esses números podem estar subestimados. Sim, com certeza estão, O maior acesso das pessoas ao sistema de saúde, vale dizer que a doença sexualmente transmissível, ela chega a ser, em algumas regiões do Brasil, a 5ª causa de procura, de busca pelo serviço de saúde. Então, isso preocupa muito, porque é uma demanda muito alta, para uma patologia que tem prevenção. Então, você precisar de usar o serviço de saúde para um problema de saúde que seria totalmente evitável, é falta de estratégias de prevenção e de educação, Em relação à hepatite, ela é causada por um vírus, A transmissão, ela é feita, não vamos falar da hepatite A, que a transmissão é através de contaminação de alimentos, secreções e água contaminada. A hepatite A é uma forma diferente da hepatite, que não cursa com cronicidade e ela passa por um período, a pessoa passa por um período de infecção, pode ter ou não febre, mal-estar, dor epigástrica, diarreia, vômito, sintomas gerais de uma virose, e costuma cursar com a esclera de tonalidade escura, por conta do comprometimento hepático, e ela é tida culturalmente como benigna. Inclusive era comum, antigamente, se uma criança tivesse hepatite, a família colocava a criança próximo para pegar a hepatite e já, entre aspas, ficar livre da hepatite. Tipo vacina in loco. Natural, exatamente. Então, deixando a hepatite A de lado, nós vamos falar da hepatite B e hepatite C, que são hepatites consideradas de transmissão sexual. Então, elas são transmitidas através dos líquidos, Pode ser a saliva, pode ser o esperma, pode ser a secreção vaginal e também, infelizmente, através do período gestacional, aonde pode ser transmitido intraútero, via placenta, no final, mais facilmente no final da gravidez, e principalmente no momento do parto. No parto, durante No parto. Quando rompe a bolsa, contatos com os líquidos. Perfeito, os os fluidos da mãe. vaginais e o próprio sangue da mãe, que vai conter o vírus, vai contaminar essa criança. Tá? Isso é muito comum? Não é comum porque é feita uma sorologia,
né, naquela mulher que quer engravidar no exame pré-natal, para que a gente detecte essa infecção antes. E se ela não teve oportunidade de fazer antes da gravidez, é feito durante a gravidez, para pesquisar essa doença e, se estiver presente, tomar as medidas usando antirretrovirais, fortalecendo o sistema imunológico dessa mãe e até no momento do parto, escolha também da via de parto para proteger esse concepto, esse recém-nascido. Doutora Marina Siqueira, eu particularmente trabalho mais com a medicina preventiva do que a intervencionista, que é o seu caso, e entre outras coisas, mas também com a prevencionista, que eu sei que a senhora trabalha. No nosso caso, a acupuntura, a gente tem vários pontos para ativar o sistema imunológico, e trabalhamos com os produtos quânticos da Quantum Bio, os símbios, descontaminação, mas principalmente os símbios que funcionam como uma espécie de um antibiótico, entre aspas, frequencial ou natural. Esse trabalho preventivo, ainda que incipiente aqui no Brasil, a senhora vê que cresce, tende a crescer aqui no Brasil e pode ser útil, inclusive, na prevenção da hepatite B e C? Sem dúvida, né, Valdan? Eu acredito muito, eu também utilizo esses produtos, né? Todas as medidas de suporte para melhorar o sistema imunológico, o nível nutricional, a desparasitização, a destoxificação da mulher, vai deixar esse organismo muito melhor preparado e mais resistente para brigar com qualquer tipo de agente infeccioso que queira se aproximar, tanto seja ele bactéria ou vírus. Porque, de qualquer maneira, o contato sempre vai ter, aqui ou acolá, de maneira direta ou indireta, a gente sempre vai ter contato com agentes infecciosos. Claro, sempre nós estamos sujeitos, né? É óbvio que esses agentes transmitidos sexualmente, eles têm um outro cunho, né? São as doenças sexualmente transmissíveis, mas independente disso, qualquer pessoa está sujeita a outros agentes virais ou bacterianos. Uma pessoa que esteja com o sistema imunológico adequado, o sistema imunológico calibradinho, né? Forte, está ali todos os soldadinhos e tal, baço pâncreas funcionando bem, enfim, tomando até essas medicações aí que podem frequencialmente fortalecer o sistema imunológico. Entrando em contato, é possível não se contaminar ou entrou em contato não tem como não contaminar? Nós sabemos, Valdan, de pessoas, inclusive eu tenho clientes assim, que os parceiros têm a doença e no caso eu cuido das mulheres, né, a mulher não tem a doença. No caso de AIDS, eu tenho cliente que o esposo tem hepatite, então isso é possível sim, né? Tanto a pessoa que tem a imunidade natural bem fortalecida, um nível nutricional bom, ela pode não permitir que o agente infeccioso invada o seu corpo ou também ela pode manter esse agente infeccioso sob controle. Seria a pessoa que tem a contaminação, mas não tem a doença. Porque existe diferença entre a pessoa que tem a presença do vírus e a pessoa que tem a doença. Nós vamos, quando for falar de AIDS, nós vamos explicar bem isso, o que é você ter a presença do HIV e ser um doente da AIDS. Tem uma diferença, né? Agora, na hepatite, vale a pena muito dizer que a hepatite B e a hepatite C, elas têm um potencial de cronicidade muito grande. Então, elas vão lesando o fígado e levando a uma hepatite crônica que não bem cuidada, né? E dependendo da fase onde ela começou e o nível de saúde da pessoa, essa cronicidade vai levando a uma fibrose na célula do fígado, quer dizer, essa célula vai sendo estragada, vai perdendo a sua função, e essa fibrose leva até ao carcinoma. Então, a hepatite B ela é considerada uma porta de entrada para o carcinoma hepatocelular. Hepatocelular. Agora nós vamos começar a falar da temível AIDS. Quando surgiu a AIDS, pensava-se que a humanidade ia ser dizimada pela AIDS, fizeram-se campanhas terroristas, inclusive, etc. No TriCaster, o Sérgio vai colocar para a gente, eu tenho um gráfico falando do HIV, da AIDS, da taxa de detecção aqui na população aqui no Brasil, a cada 100 mil, em 2004 era 21, em 2014 está 19,7. Caiu um pouco,
mas ainda assim, entre jovens de 15 a 24 anos aí do lado direito, a gente pode ver que é crescente esse número. Em 2004 era 9,5 a cada 100 mil, em 2014 13,4 a cada 100 mil. E embaixo aí podemos ver um gráfico também crescente de 37.692 pessoas em 2004 a 39.951 pessoas em 2014. Ou seja, além de toda essa campanha, o que a gente pode depreender desses números é que nas faixas etárias maiores, né, de pessoas mais velhas, acima de 24 anos, me parece que o número deve ter reduzido, já uma vez que o número cresceu pouco, né, no geral teve uma queda entre 2004 e 2014, mas na faixa de 15 a 24 houve um crescimento aí de quase 4 pessoas a cada 100 mil, o que é bastante expressivo, né? Para 9,5, 4 é 50% praticamente. Com certeza, né, Valdan? As campanhas, né, para detecção precoce, tratamento e acompanhamento da AIDS, elas têm um valor muito bom, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é destaque mundial em relação à campanha de tratamento e prevenção de AIDS, contrariando até uma previsão da Organização Mundial da Saúde, onde era previsto que no ano de 2000 nós teríamos 1.200.000 pessoas infectadas. Esse número não passou de 600 mil, quer dizer, 50% da expectativa, graças às campanhas de educação, de detecção e tratamento. Agora, infelizmente, a AIDS ainda mata. O pessoal agora, me parece, né, eu vi em alguns meios de comunicação, vi algumas matérias, quer dizer, depois daquele boom vamos acabar, a humanidade vai acabar com a AIDS, depois de passar essa fase do controle dos coquetéis que lançaram, de medicações e etc., um certo controle da cronicidade da AIDS, me parece que houve um certo relaxamento nessa prevenção, sobretudo. Acaba gerando uma certa confiança, um excesso de confiança, que é o que acontece com esses jovens, por exemplo, na iniciação sexual. Eles acham que não necessitam do preservativo, né? E uma outra população que está sob risco hoje muito grande é a população de idosos, porque eles têm acesso às medicações que melhoram a função sexual. E o idoso, ele também tem muita dificuldade em utilizar o preservativo. Então, os nossos jovens estão se contaminando mais de HIV, com HIV, e os nossos idosos também, Valdan. São os dois grupos considerados de maior risco nos dias de hoje. A faixa etária de, digamos, jovens, senhores e senhoras, que já viveram esse advento do AIDS lá para trás, com aquela fase de muito susto e muito medo, eles têm uma consciência maior. Apesar de, como nós conversamos no programa, dificilmente utilizarem o preservativo. Né? Eu quero lembrar que o programa Salutis tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância. Hoje, amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. É o Caster do Twitter. Sérgio, nós temos um slide aí de um colágeno, que é o Sulprotein. Eu vou falar um pouco aqui do que é a importância você repor o suplemento à base de colágeno, com absorção a partir dos 25 anos, há uma queda de 1% na produção de colágeno pelo organismo. E ao envelhecer, Sérgio, tem um slide aí que o Marcelo gravou sobre o colágeno, por gentileza. Ao envelhecer, o organismo passa naturalmente a produzir menos colágeno, como se isso forma mais massa gorda e menos massa muscular, sendo essa a última consumidora de calorias do corpo, e essa queda de massa muscular acarreta no ganho de peso. É isso aí, o colágeno Q. A suplementação diária de colágeno traz uma série de benefícios para o seu corpo. Suplementa o fornecimento de um importante componente integrante dos tecidos orgânicos conjuntivos,
Pode voltar aqui, contribui em processos de regeneração, atua no fortalecimento de ossos, ligamentos e articulações. Eu, particularmente, trabalho com colágeno para osteoporose e osteopenia junto com o cálcio. Né? Não basta só cálcio, é importante o colágeno. Proporciona maior hidratação e elasticidade da pele, previne rugas, auxilia na formação de unhas mais rígidas e saudáveis, aumenta a espessura do fio capilar, proporciona cabelos mais sedosos, atenua celulite e estrias, aumenta a firmeza e tônus muscular. Como é que você compra? No site da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br. Lá tem os profissionais credenciados, e se você for comprar sem ter passado por um profissional credenciado, e isso ocorre muitas pessoas às vezes perguntam para mim, eu quero comprar o colágeno, fiz um cadastro, e aí aparece lá indicação e um código. A indicação, vocês podem colocar meu nome, João Carlos Baldan, o código é SP9493. É a primeira vez que estou divulgando esse código, porque eu também havia passado em branco, estava num arquivo meio perdido. Então, João Carlos Baldan, SP9493, aí sim. A Quantum Bio tem esse controle de qualidade na venda, não vende para todo mundo, precisa ter uma indicação, o que eu acho muito justo, né? Eu acho muito correto. Aqui em São Paulo, lá no consultório, por favor, passa o GC lá dos meus contatos, por gentileza, Marcelo. Aqui em São Paulo, na Senador Casimiro da Rocha, 222, ou nesse telefone, 5594-7736, que aliás é da clínica onde eu atendo, 5594-7736, pode pedir o colágeno por lá também, ok? Vocês podem adquirir esse produto por lá e eu recomendo. Muito bem, doutora. Posso falar? Você quer falar? Podemos continuar? No seu consultório, qual a porcentagem de pessoas com contaminação por HIV lhe procuram? Baldan, é pequena. Eu acompanho atualmente, posso dizer que todas as minhas clientes, eu tenho 3 clientes portadoras do HIV. Nenhuma doente com o HIV. São portadores assintomáticos. Que, aliás, é uma coisa que nós temos que falar aqui para explicar para a população. As pessoas têm a contaminação com um agente infeccioso, bactéria, vírus, ou até um outro parasita, né? E não tem sintomas. Então, eles não têm queixas, não têm problemas e, consequentemente, não buscam atendimento médico. E são essas pessoas que vão transmitindo esses agentes e disseminando as infecções. Dissemina a doença até chegar a uma pessoa que está com o sistema imunológico baixo, de forma que aí ela se manifeste. Exatamente. Por isso a grande importância da pessoa passar por exames preventivos a cada 6 meses ou a cada ano, de acordo com o estado de saúde de cada um, né? No caso do AIDS, por exemplo, o vírus, ele é o vírus da imunodeficiência, ele atinge o sistema imunológico, ele tem um tropismo, né? Ele tem uma atração pela célula de defesa, que é o CD4, uma célula T, e essa célula é específica para combater bactérias, né? Então, ele vai atuar em cima dessa célula, fragilizando a resposta que esse indivíduo vai ter a outros agentes infecciosos. No caso da exposição ao vírus, a pessoa vai contrair esse vírus, pode não ter sintoma nenhum, pode ter sintomas muito vagos de uma virose, que seria mal-estar, dores no corpo, uma indisposição de estômago, uma febre, às vezes baixinha, dores articulares, erupções na pele, gânglios pelo corpo, pode ter simular uma infecção na garganta, pode ter uma rinite, que são sintomas muito vagos de uma virose. Passado por essa primeira etapa, se a pessoa tem hábitos de vida saudáveis, se ela pratica exercício físico, tem boa alimentação, tem um sistema imunológico ok, esse agente infeccioso ele vai ficar sob controle e essa pessoa vai ser uma portadora da doença. E não uma doente. E não uma pessoa doente. No caso desse período chamado de incubação se estender por mais de 2 ou 3 semanas, significa que essa pessoa, esse indivíduo, tem a imunidade já comprometida. E isso implica, às vezes, uma gravidade maior da doença. Então, não é comum o período de
disposição de incubação dura mais do que 3 semanas. No caso da doença progredir, porque o sistema imunológico da pessoa está enfraquecido, vão aparecer outros sintomas, né? Caquexia, perda de peso, falta de apetite, queda de cabelos, unhas fracas. A pessoa vai ter gânglios pelo corpo, que são os linfonodos, principalmente na cadeia cervical anterior e posterior, que chama bastante atenção, né? E mal-estar, febre, o doente de AIDS, ele costuma ter mal-estar principalmente no final da tarde. Então é aquela pessoa que de manhã ainda consegue executar algum trabalho, fazer alguma atividade no lar, no trabalho mesmo, e no fim da tarde não consegue, porque é extremamente cansativo para essa pessoa. Por causa do período e não por causa do horário. Por causa do período, muito tempo, né, nativo. Então, essa pessoa que tem esse quadro, ela vai manifestando infecções recorrentes, crônicas, que são chamadas de repetição. Principalmente infecções fúngicas, que denotam a baixa resistência, a baixa imunidade, podendo até apresentar tumores, câncer, né, por conta do acometimento do sistema imunológico. Então, lembrando que, muitas vezes, o que vai proporcionar o diagnóstico da doença AIDS é o aparecimento de uma infecção oportunista, de uma infecção secundária que debilita esse indivíduo e demonstra que existe um agente etiológico por detrás daquele processo. No caso, por exemplo, candidíase. Uma pessoa que manifeste uma candidíase recorrente, candidíase laríngea, né? Alterações na língua, que nós falamos muito, você falou muito bem da acupuntura, né? Então são manchas na língua que demonstram a presença de fungos que estão ligados à manifestação do vírus HIV. A Cristina Tereza Souza disse que já trabalhou em posto de saúde e a população aceitava, naquele período, muito bem a distribuição de camisinhas. A senhora acredita que reduziu esse interesse pela camisinha nos postos? A aceitação, a aderência? Aderência. Então, é o que eu disse antes, depende muito da faixa etária, né? Os jovens, eles têm uma certa rebeldia em utilizar o preservativo, e às vezes eles se esquecem, é quase que uma falta de compromisso. Nós sabemos que é próprio da idade. E a terceira idade, por negação, por achar que pode prejudicar a atividade sexual, existem alguns homens que acham que a camisinha atrapalha a ereção, atrapalha até o orgasmo, tem muito disso, né? E eles não têm o hábito de usar. E eles estão cada dia mais ativos sexualmente. Então, são essas duas populações, tanto o jovem quanto o idoso, que têm maior resistência em utilizar e aceitar o uso do preservativo. Eu quero registrar aqui a presença da Nelma Rosa Bittencourt, a Vivian Castro, Lemos, a Dilcleia Gonçalves dos Santos, Gazela Maria Pigato, Malu Grochoc Bolsani e a Juliana Martins, que estão aqui participando, curtindo o nosso programa, pelo qual eu agradeço. Bom, falamos de AIDS, falamos de hepatite B, hepatite C. Agora nós vamos falar de sífilis, outra grande epidemia praticamente, acontecendo sobretudo nos casos de gestantes. É uma coisa da sífilis congênita, é um absurdo. Eu quero que você mostre aqui, por gentileza, Marcelo. A gente pode colocar o TriCaster, por favor. Doenças em número, sífilis, estudos dos casos de gestantes com sífilis no Brasil, doutora. Em 2005, 1.863 casos, deu uma queda até 2006, de lá para cá é uma curva ascendente, 6.600, 7.900, 8.700, 10, 300, 14, 17, 21, 25.000 em 2014. De lá para cá passamos mais 2 anos e não temos maiores números. Se formos tratar da sífilis congênita em recém-nascidos, também a curva é ascendente, de 5.832 casos em 2005 para 16.172 em 2014.
essa evolução da sífilis congênita aí não é a contaminação na hora do parto. Pode voltar, Marcelo, obrigado. Não é na hora do parto, né? Também. Também, mas é a contaminação Também. Fechada também pelo sangue da mãe, né? Via placenta. Via Né? placenta. Falando da sífilis, né, Baldan? A sífilis já é diferente, ela é uma doença bacteriana causada pelo treponema pálido, né? A via de transmissão é a mesma, via sexual, por todas as secreções, né? Pelo sangue e via placentária. Então, a sífilis ela é classificada em 3 fases. Existe o portador assintomático. Quando a pessoa se contamina, entra em contato com o agente da sífilis, geralmente tem uma úlcera, uma ferida. Então, é muito importante que todas as pessoas estejam atentas ao quadro álgico, uma dor na região genital, né? Porque pode se tratar de uma primo-infecção, uma primeira infecção pelo treponema pálido, que é o agente da sífilis. Essa ferida que é formada, geralmente é uma ferida que é uma ferida mais profunda, ela tem as bordas elevadas e geralmente tem pus dentro da ferida. E é uma ferida que dura cerca de 5 a 7 dias, extremamente dolorosa. E além da ferida, pode aparecer um linfonodo, que é um gânglio na região próxima à ferida. Essa ferida pode estar na genitália masculina ou feminina, mas também, no caso do sexo oral, ela pode estar na cavidade oral, na amígdala, no palato, porque foi a região exposta ao agente etiológico. Passada essa fase de 2 a 3 semanas, que vai acontecer o primeiro contato, a prima infecção, que também, assim como nas outras doenças, pode estar acompanhado de sintomas vagos, de mal-estar, dor no corpo, febre, dores nas articulações, diarreia, mal-estar gástrico, sintomas inespecíficos de que o organismo está sendo invadido por algo, um agente etiológico. Depois vamos passar por uma segunda etapa da infecção, que seria a sífilis secundária. Então, a primeira etapa, que é a prima infecção, é chamada sífilis primária. A segunda etapa, que é a sífilis secundária, é quando esse agente etiológico, essa bactéria, ganhou a circulação, teve espaço nesse corpo, porque o sistema imunológico não conseguiu combater e essa pessoa não teve um diagnóstico para utilizar o tratamento correto, que é a base de antibióticos, né? Essa bactéria ela vai se alojar no fígado, nas articulações, no coração, em órgãos sistêmicos, causando no pulmão, causando a sífilis secundária. Quando essa sífilis secundária é maltratada por uma adesão ao tratamento, por N fatores, N razões, ou porque não foi diagnosticada, ela vai evoluir para uma sífilis terciária ou neurosífilis, que tem um acometimento do sistema nervoso central. Chega na coluna mesmo. Coluna e cérebro, né? Mais comum no cérebro mesmo, manifestando sintomas cerebrais, certo? E que tipo de sintomas, doutora, cerebrais? Diplopia, alterações comportamentais, muitos sintomas relacionados à degeneração do sistema nervoso pela bactéria. Por neurotoxina? Na parte cardiovascular também, pode ter relatos até de aneurismas. Nossa. Entendeu? Pela degeneração, que é uma bactéria, e a reação inflamatória que o nosso organismo faz para se defender e tentar limitar essa bactéria, através das fibroses e tudo mais, vai destruindo o tecido ao redor, né? E aí vai denegrindo, degenerando. No caso da sífilis congênita, que nós vimos aí a progressão mesmo da prevalência, né? Então isso é uma coisa que não deveria estar acontecendo, porque nós deveríamos ter uma assistência pré-natal mais efetiva e mais eficaz. O que acontece é que muitas mulheres ainda estão distantes do pré-natal, por N razões. Falhas no sistema de saúde, falta de acesso, falta de informação. Poder aquisitivo também ou falta de informação? Poder aquisitivo, e é o que mais distancia a mulher do pré-natal. Porque a mulher que tem o poder aquisitivo alto, ela busca o pré-natal. Pré-natal, pelo próprio nome diz, é antes de engravidar. Ela quer um acompanhamento, né? E no caso, como que é feito?
todas as gestantes precisam ser testadas para essas doenças, tanto a AIDS, quanto a sífilis e quanto a hepatite. No caso da AIDS, é feito, que eu não comentei, vou voltar, o teste rápido. Então, se a gestante chegou até a 12ª semana no pré-natal, ela pode fazer no posto de saúde um teste rápido para a AIDS. E caso venha positivo, ela é encaminhada para um segundo teste, que é um teste de confirmação, para confirmar ou descartar essa hipótese. Se ela chegar na maternidade, em trabalho de parto, sem portar o resultado do exame ou sem ter realizado o exame, também é feito o teste rápido para poder verificar se ela tem ou não tem a doença ou a contaminação e tomar as condutas para proteger esse recém-nascido. No caso da sífilis é a mesma condição. É feito o exame de VDRL no começo da gestação, no primeiro trimestre, e obrigatoriamente nós fazemos esse exame novamente. O que é VDRL? É o Venereal Disease Research Test, né? Que vai pesquisar a presença da bactéria. É um teste sorológico que pesquisa os anticorpos contra a sífilis. Contra a sífilis. É que você passou para a AIDS e voltou para a sífilis. Agora estou na sífilis de novo, perdão. Então, o exame de VDRL vai pesquisar a presença da sífilis. E ele é repetido obrigatoriamente no último trimestre da gravidez. Então, o ideal é que seja feito no começo da gravidez e pelo menos um no final. Agora, a sífilis era uma doença que, quando eu ouço falar de sífilis, parece uma coisa tão antiga, tão, né, aquela coisa que, Segunda Guerra Mundial, né, as pestes que varriam a Europa, aquela promiscuidade, e falta de questões sanitárias, Idade Média, né, uma coisa meio... O que voltou? Pelo advento da própria AIDS, porque com a imunodeficiência do sistema, do organismo, outras infecções oportunistas vão aparecer. Nós estamos vivendo agora uma época onde a tuberculose, que estava completamente dominada, né? Ela retornou e está resistente aos antibióticos. É isso que é uma questão fantástica, né, que a gente tem falado isso, a gente costuma brincar que cada hospital tem a sua bactéria de estimação, né, bactérias de vírus de estimação. Você entra na UTI, você entra no hospital, você precisa tomar, né, tem que rezar para ir no Pai de Santo, porque a coisa fica feia dentro dos hospitais, principalmente, porque é óbvio que ali é um meio de cultura, né, meio de cultura de vírus e bactérias. E não vejo, né, cada vez mais, não vejo outra saída a não ser fortalecer o sistema imunológico, seja o que for. É tuberculose, é sífilis, é hepatite. Você entra no metrô, as pessoas tossem na tua cara, quase... Agora a moda é cuspir, né? Agora tá todo mundo cuspindo um na cara do outro agora, né? Porque um é do lado, outro é do outro, então uma cuspidinha, então já viu, né? É uma secreção importante e contaminante, né, doutora? A saliva também transmite, né, as doenças. Então, isso a pessoa precisa ter educação, são medidas comportamentais, né, Valdão? Tanto na higienização das mãos, como uma cuspidinha também, né? Então, voltando para a nossa sífilis congênita. Congênita, né? Isso. Que é o diagnóstico é feito durante a gravidez e o tratamento, né? Para evitar que esse agente etiológico chegue até o bebê e se manifeste no recém-nascido. É possível, dentro da placenta, fazer um ambiente isolado, mesmo com uma mãe contaminada? A transmissão da bactéria, ela acontece mais pelo último trimestre da gravidez. Mas se a mãe estiver muito contaminada e muito debilitada, ela vai poder apresentar até abortamentos. Então, todas as doenças sexualmente transmissíveis, a grande maioria, sejam elas virais ou bacterianas ou parasitárias, que têm as outras doenças, elas podem e elas geralmente interferem diretamente na fertilidade feminina e masculina. Então, às vezes, a mulher vai ter o primeiro diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível quando ela buscar um tratamento para engravidar, por exemplo. Só que nesses casos, o mais comum é nós encontrarmos as sequelas da doença,
que foi uma doença assintomática, que é o que eu comentei no começo. A pessoa entrou em contato com a gente, não manifestou sintomas ou os sintomas foram muito poucos, não permitiu um diagnóstico e aquele órgão, principalmente a nossa trompa, o nosso útero, teve a sua função prejudicada por conta da presença desse agente infeccioso. Isso chega a ser uma sequela ou é só um sinal, um sintoma? Uma sequela. Fibrose, uma sequela mesmo, que muitas vezes impossibilita a gravidez. Não é assunto de agora, mas nós temos a clamídia, por exemplo, que causa a doença infecciosa pélvica, né, que nós chamamos de DIPA, e causa bastante infertilidade. Clamídia afeta 1,9 milhão de pessoas a cada ano no Brasil. Sim, é muito comum. E a gonorreia 1,5 milhão, de acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, nós estamos voltando à Idade Média do ponto de vista das doenças sexuais transmissíveis, doutora. Por quê? Porque com tanta liberdade sexual, com o advento, sim, estamos. Com o advento da pílula anticoncepcional e toda a liberdade da mulher, ela se expôs mais à prática sexual e, consequentemente, deveria se tomar mais cuidado com as medidas de precaução, coisa que não está acontecendo. E com a presença das doenças que debilitam o sistema imunológico, principalmente a AIDS, possibilitou o retorno da sífilis e agora da tuberculose, que é o que nós estamos comentando. Na verdade, são medidas higienodietéticas, né, e educacionais que nós precisamos transmitir para os nossos filhos nas escolas, e existe todo aquele tabu que nós comentamos no último programa em relação à sexualidade, onde a família no Brasil não orienta adequadamente, a grande maioria pelo menos, os filhos sobre a sexualidade e, consequentemente, não orienta sobre a prevenção das doenças. Delega essa função, na maioria das vezes, para a escola nem sempre tem liberdade para falar da maneira como deveria, porque a família também pode achar que a escola está exagerando na dose, está insinuando e induzindo a prática sexual. Então, que não é verdade. Que não é verdade, óbvio. Então, aquele jovenzinho, ele fica perdido em termos de iniciação sexual e de medidas de proteção. Mas a grande sacada, além de ser o cuidado com as medidas que fortalecem o sistema imunológico, diria ficar forte contra tudo e contra todos, com alimentação, desparasitação, desintoxicação, que é a nossa medicina preventiva. Que é o nosso trabalho, né, doutora? Também o trabalho educacional, com a orientação dos nossos jovens, né, com o uso, primeiro a escolha dos parceiros, né, e o uso das medidas de prevenção. É muito interessante, eu tenho um paciente tem uma certa atividade sexual intensa, eu diria, jovem, bonito, rico, etc. E aí apareceu entre um tratamento e o outro uma contaminação por HPV. O cara ficou doido, né? Mas não sabia qual das três naquela semana seria a dita cuja. Falei, agora não adianta, agora tem que tratar, né? E aí a gente começou a trabalhar com os produtos, principalmente com o símbolo 21, e tá, assim, ainda está reduzido, mas são 3, 4 meses de tratamento no mínimo, né, para poder ter uma resposta de desativação, porque a contaminação se deu, né? Agora a gente vai desativar por intermédio da nossa técnica, etc. Mas a gente vê o quanto que isso, né, o poder aquisitivo alto, pessoas, né, não é pobrezinho desinformado, é gente com informação, sim, poder aquisitivo alto, e que a gente vê que como é que nessa faixa social também está havendo uma proliferação dessas doenças sexualmente transmissíveis. O que me faz pensar um pouco, né, aquela coisa do psicológico, do ponto de vista do proibido, né? Antigamente, na época, a gente via uma perninha ali da moça, a gente queria ver, né, embaixo, põe um espelhinho no pé, né, opa, deixa eu ver, era uma loucura, né, aquela coisa de você querer muito e tal. Quando a coisa está muito exposta, fica uma coisa meio vulgar e fica muito mais solta, eu diria assim. Então, eu acho que é um pouco que a gente está vivendo também, ou não? Muita liberdade? Não é liberdade, é muito acesso, muito fácil. Liberdade não seria, eu acho que facilidade talvez. Eu acho que
Sim, estamos vivendo uma era onde existe muita facilidade, muita liberdade, inclusive até em relação à preferência sexual, ao gênero, né? Então, hoje em dia, os nossos jovens, eles passam por situações onde eles experimentam de tudo, sexualmente falando. E isso expõe às doenças, né? Porque é óbvio que se houver uma escolha dos parceiros e uma preferência, a exposição às doenças vai ser muito menor, sem dúvida. Esse seu cliente, que você disse que numa semana ele teve 3 parceiras, novas. Então, aí você vê que isso é uma relação que gera mais risco, com certeza. Não só para ele, como para todas que ele vier a se relacionar, né? Mas o importante dizer, Baldão, que a sífilis, por ser bactéria, ela é tratada com antibiótico. E o antibiótico de escolha é a penicilina, que é de baixo custo, de fácil acesso, cura a sífilis, entendeu? Então, no caso da sífilis... A velha e boa penicilina. Exatamente, nós vamos ter a cura com a penicilina, né? E a grande importância é diminuir aquela manifestação que você mostrou na transmissão congênita. Quer dizer, então, dentro do geral, né, que a gente pode orientar no sentido de prevenção, né, doutor? Primeiro, nutrição, descontaminação de metais, vírus, bactérias, protozoários, porque dessas mandas... Que nós vamos dizer que o metal tóxico, ele incomoda o sistema imunológico. Ele deprime, né, o sistema Por imunológico. quê? Porque né? o nosso sistema imunológico ele foi preparado para nos defender de fungo, vírus e bactérias e parasitas, vermes. Isso. Ele não foi preparado para lidar com as toxinas ambientais, porque lá nos primórdios da vida na Terra não tinha toxina nessa proporção que nós temos hoje. Nem tantos metais, nem as ligas, nem as amálgamas, Corantes, nem... conservantes, edulcorantes, as substâncias químicas que nós temos hoje em dia. Sem contar a radiação, né? Sem contar a radiação. Hoje eu desliguei um problema na internet. Aliás, hoje é um dia maravilhoso. Maravilhoso, além de entrevistar você, a doutora Marlene, que já é um grande privilégio. Fui resolver o negócio da net, eu resolvi ligar o meu cabo direto no computador, tirei o Wi-Fi, não tem mais Wi-Fi na minha casa, acabou, não tem mais. Eu preciso do Wi-Fi, vai na esquina, na padaria, no restaurante, no hotel. Aqui na minha casa não vai ter mais Wi-Fi. Acabei. Tá faltando a fonte, precisa resolver não sei o que, não vai resolver mais nada. Acabou o Wi-Fi, não tem mais Wi-Fi na minha casa. Pronto. Também a radiação. E sem contar vírus, bactérias, protozoários, né? Tênias, etc., parasitas, né? Que também deprimem o sistema imunológico, que vão estar preocupados e trabalhando por conta de parasitas, por exemplo. Sim, né? e esses parasitas também vale a pena a gente ressaltar que eles, por habitarmos, viver dentro do nosso corpo, eles também estão expostos a esses mesmos agentes, que seriam os poluentes. Então, os parasitas também estão se mudando, se transmutando em novos seres, por isso eles não se manifestam mais tão facilmente e não são tratados com as terapias convencionais. Dificilmente nós vemos hoje o relato de pessoas que eliminou verme espontaneamente, o que era muito comum há 20, 30 anos atrás. O que é muito interessante, que eu também andei estudando e lendo, doutora Marlene, é que isso também, a mutação dos vírus e bactérias, a gente acha que os vírus e bactérias mudando, eles são do mal, né? Eles mudam. É a própria vida, como nós, né? Sim. Como todo mundo. A vida vai se adaptando. E o vírus e bactéria está sendo atacado por antibióticos e os nossos produtos que não atacam diretamente, mas desativam, né? Desativam, faz com que eles se modifiquem, né? Se modifiquem para poder sobreviver, obviamente. Eles estão fazendo o papel deles, né? Não tem nada de mal nisso, né? Não é coisa do demo, coisa do diabo, não tem nada disso. Absolutamente nada a ver. Eu gosto muito do professor Kunio Inamoto quando ele fala que os produtos de ressonância, né, é como se fosse numa festa infantil com as criancinhas. Você deve ter ouvido isso, obviamente. As criancinhas estão ali, em vez de uma música infantil, você coloca uma música clássica, um tango, um bolero, elas começam a ficar incomodadas, né? Opa, daqui a pouco, se continuar a música ruim, elas dão no pé. Que é exatamente o que a ressonância, a frequência inversa ou dissonante faz com ele, né? A gente toma uma frequência dissonante, os bichinhos ficam tudo, opa,
não é a musiquinha que eu quero dançar, né? Então eu preciso procurar outra praia. E aí acaba se picando. Que eu acho fantástico, que você não está fortalecendo ou não está adaptando esse vírus, vírus ou bactéria, quimicamente para um padrão superior de fortalecimento em relação a antibióticos. Né? Com certeza. Né? Dona Marlene, estamos chegando no final do nosso programa, eu agradeço muito a sua presença. Se você quiser escrever, você pode escrever para clinica@jcbaldan.com.br, jcbaldan@gmail.com. O meu contato está aí no site www.jcbaldan.com.br, aí esse é o e-mail, e o telefone da clínica lá onde eu atendo, que é o 5594-7736. Estou à disposição, a gente sempre recebe informações, a gente inclusive atende pessoas aí do Brasil inteiro que escrevem, mandam WhatsApp, etc. A gente está sempre à disposição. Doutora Marlene, as pessoas que quiserem entrar em contato direto consigo, tem site, a clínica... Pode mandar um e-mail, né? marlene.sic@terra.com.br, né? marlene.sic@terra.com.br. Doutora Marlene, muito grato pela sua presença. Realmente foi um programa esclarecedor. Vai ficar no YouTube, nas páginas, tanto do JC Baldan quanto no Além de Agulhas, no YouTube. Vocês podem assistir de novo, ler de novo, escrever. Pode escrever no YouTube, a gente encaminha os e-mails para a doutora Marlene, faz a consulta direta com ela. E foi muito esclarecedor. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço e eu quero deixar como mensagem final esse autocuidado com o corpo, né, Baldan? Tanto o homem quanto a mulher estar se percebendo melhor e demonstrando qualquer alteração, por mínima que seja, que dê atenção a essa alteração. Pode ser uma secreção, pode ser uma ardência para urinar, pode ser uma ardência na hora, no momento da relação, uma ardência para defecar, a presença de algum gânglio, algum carocinho na região inguinal, na região cervical, que busque o serviço de saúde para ter acesso a um diagnóstico, para que não deixe essas doenças cronicamente destruindo a saúde da pessoa sem a pessoa perceber, principalmente. Né? Muito obrigado, doutora Marlene. Eu agradeço aqui a Nelma, a Érica Weber, que entrou agora há pouco, a Vivian Castro Lemos, Pamela Zorzoli, que entrou há pouco também, a Dilceia, o comandante de Garibaldo, Neto Fiuza, a Graziele Maria, Pigato, a Malu Gauchoc Bolzani e a Juliana Martins, que curtiram efetivamente e participaram do nosso programa aqui. Eu desejo a todos uma excelente semana. A segunda-feira que vem nós temos uma pauta bastante interessante, que a gente vai falar sobre terapia neural. Muito interessante e algo que eu também estou estudando. Quero, inclusive, fazer uma prática clínica de utilizar a procaína nos pontos de acupuntura subepitelial. Eu estou bastante entusiasmado com esses resultados aí, que fantástico, né? Muito grato, então, e em breve aguardo a senhora novamente aqui para a gente dar continuidade aos nossos temas e nossos programas, ok? Com certeza. Uma boa semana a todos e até segunda.